Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 39, no versículo 14 ao 16, que diz assim: Te dou graças porque formidavelmente, maravilhosamente fui formado, maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Não foram cobertos de ti meus ossos, ainda quando em oculto fui formado, entretecido na mais profunda da terra. Teus olhos viam meu embrião e meus dias estavam previstos, escritos todo no teu livro, ainda que não existiam. Então, irmãos, eu acho tão profundo esse salmo, porque ele é muito revelador. Ele vai revelar algo tão profundo assim, porque a palavra vai dizer assim que os nossos dias, todos os dias da nossa vida, desde o dia do nascimento até o dia da nossa morte, está escrito no livro das obras. Aleluia, Jesus. Porque existe dois livros. Existe o livro da vida, que ele vai ser aberto, se o teu nome vai estar lá para, aleluia, Jesus, ir para o céu com o Senhor, ou se não vai estar. E o livro das obras, lá está dizendo os teus dias. Lá está escrito exatamente esse dia de hoje, o dia em que estou falando do Salmo 139. Lá nesse livro estava escrito esse dia, e desde o dia que eu e você, aleluia, Jesus, nascemos e morremos, tudo já estava escrito, previsto, aleluia, Jesus, nesse livro. E o que chama mais atenção, que eu acho muito profundo isso, é que vai dizer assim que no livro, estava escrito no livro, ainda que a gente não existia. Antes que eu e você existisse, já estava escrito, o Senhor já tinha determinado, aleluia, Jesus, no livro da obra, as obras que nós iríamos fazer, o dia que nós iríamos passar. Por isso que o Senhor, ele vai dizer que ele é onisciente, ele é onipresente e ele já sabe de tudo. Ele já sabe o dia de hoje, ele sabe o dia da manhã, ele sabe exatamente aquele que não quer nada com ele, porque já está escrito no livro, porque ele já sabe. Então ele já sabe aquele sim que vai fazer a vontade dele, aquele que vai fazer a obra dele, aleluia, Jesus. E que o Senhor vai pelejar pela vida dessa pessoa, o Senhor vai dar livramento. Aquele que está afastado, que um dia conheceu a palavra do Senhor, ele vai dizer assim em Jó, que Jó diz assim que por mais que a árvore foi cortada, a raiz, passando as águas, ela vai brotar novamente. Isso quer dizer a luz de Cristo que ainda está na tua vida, aquele que está afastado do Senhor. E por que mesmo afastado, aleluia, Jesus, o Senhor dá livramento? Porque ele sabe no livro que você vai se voltar para ele, aleluia, Jesus. Ele sabe também que aqueles que estão na presença, que estão fazendo também coisas que desagradam ao Senhor, e que eles vão consertar os caminhos também. Porque fiel o Senhor por aquele que ora e pergunta para ele: Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, será que tem alguma influência maligna na minha vida? Será que existe alguma influência maligna, aleluia, Jesus, no meu casamento, na minha vida espiritual, na minha vida financeira? Irmãos, eu digo para vocês, faça essa oração. Faça essa oração para o Senhor, que Ele vai revelar se tem alguma força maligna que está atuando na tua vida em secreto. Eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando há muita briga, muita discórdia entre o casamento, isso é um espírito de inveja entre vocês. E se você não ora e você não repreende isso, achando que é normal isso, aí
vai entrar agora um demônio chamado corpo seco. Esse demônio corpo seco, ele é responsável, aleluia Jesus, para agora colocar um esfriamento sexual entre o casal. E eles não vão ter vontade um mais pelo outro. Então, irmãos, são revelações que a gente vai conhecendo e que o Senhor vai nos mostrando, aleluia Jesus. Então eu digo para vocês, tudo está escrito no livro. Ele vai revelar para mim e para você o oculto e o escondido, mas é necessário que eu e você façamos essa oração. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos traz essa instrução no dia de hoje, que Ele está nos guardando, porque Ele sabe que o afastado vai se voltar, Ele sabe que aquele que está na igreja lá, que está vivendo no engano, a pessoa vai sair do engano porque ela vai orar ao Senhor, aleluia Jesus. E o Senhor está no controle de tudo, porque tudo já está escrito no livro dele. Por isso que ele tem controle de tudo sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Ele também tem controle sobre a vida daqueles que não vai querer ouvir ele. Que, na verdade, acabam descendo a sepultura sem salvação. Porque o Senhor sabe que essa pessoa, por mais que o Senhor fale na palavra, envie profetas, essa pessoa não quer ouvir a voz do Senhor, aleluia Jesus. E o Senhor insiste uma vez, e ele insiste mais outra vez, e ele vai falando e o servo não presta atenção. Até que o Senhor permite, aleluia Jesus, que essa pessoa desça a cova sem salvação. Então, essa é uma realidade que essa palavra nos traz no dia de hoje. Porque a palavra vai dizer também que Davi disse assim, eu dou graças ao meu Senhor, aleluia Jesus, porque Ele me formou maravilhosamente. E olha só que tremendo isso, né? E não foram encobertos, aleluia Jesus, de ti os meus ossos, ainda que oculto eu fui formado, aleluia Jesus. Porque a ciência não tem como a ciência descobrir como os ossos crescem dentro do corpo. Porque se a pessoa morre, o osso para de crescer. E quando, aleluia Jesus, a pessoa está viva, não tem como você deixar aberto uma pessoa e a pessoa ficar com uma ferida aberta e você ficar analisando ali quanto tempo demora para essa pessoa crescer. Então não existe forma alguma da ciência saber como que o osso humano cresce dentro do corpo, porque se a pessoa morre, o osso para de crescer. Se fosse assim, pensa só, irmãos, um bebê morre e ele vai crescendo no caixão. Então é algo assim que é encantador, como o Davi fala, é maravilhoso entender, não tem como entender isso, é algo assim que não tem explicação. Eu não sei, você não sabe, apenas o Senhor sabe esse mistério da vida. É como se o Senhor desse uma ordem para o osso, assim, enquanto está vivo você vai crescer os ossos até tal idade da pessoa, ou se o bebezinho vinha falecer, os ossos vai crescer até a vida dessa pessoa e não vai crescer mais. Então é algo assim maravilhoso da parte do Senhor, que a ciência não tem como descobrir isso, aleluia Jesus. E assim Davi ele fala, né? Porque o Senhor me formou formidavelmente, maravilhosamente eu fui formado. Maravilhas são as tuas obras, é isso mesmo, maravilhas são as obras do Senhor, porque não tem como ninguém saber a obra que o Senhor, como que isso acontece. Do osso crescer e não tem como descobrir isso. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção do Senhor hoje e peço que os irmãos compartilhem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.